Araê, agê, umbó, ulubá, agê, agê, umbó. Araê, agê, umbó, ulubá, agê, Boa noite a todos, agê, sejam bem-vindos ao canal umbó. Mistério dos Orixás. E no tema de hoje nós vamos falar sobre Olubagé e todos os seus fundamentos, segredos. Eu sou o Lodiobi e hoje eu trouxe meu irmão, nós já fomos irmãos do mesmo Enguibé, né, da mesma casa de axé. E hoje é uma honra receber meu irmão Pedro de Xangô, né? Depois a gente explica essa situação de Xangô. Aí você vai falar assim, nossa, mas você trouxe uma pessoa de Xangô para falar de Olubagé? Né? Mas vamos resolver logo essa treta de Xangô com o Baluaí, né? Parar com isso. Próximo vídeo eu vou trazer um Oxum e um Obá. E o Mobá? A gente já resolve começar a resolver as tretas astrais, As tretas aí desses orixás. Vamos apaziguar eles. Sim, fala assim, não corre. A minha digina dentro de Ifá, ela é Ifá Obadei. Não, Obá Ifá Dei, quer dizer. Obá e Fadei, muito bom. Conheci o Marco já faz bastante tempo. A gente conviveu no mesmo axé durante um tempo, né? E por alguns casos não podemos. A gente não teve mais a conclusão de ter ficado no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mas hoje em dia a gente já estamos em outras, vamos dizer, águas, raízes, né? Sim. Porque a vida continua, né, orixá, né? O importante é a nossa amizade. Que se teve alguma coisa que aquele Guibé fez de bom, foi a gente se conhecer. Verdade. E agradeço muito, né, por isso, né? A gente, por mais que as coisas não sejam exatamente do jeito que a gente quer, mas a gente tem que olhar o lado bom das coisas. Verdade. E o lado bom do Guibé, que a gente fazia parte, é a nossa irmandade, que mesmo a gente saindo de lá, continuou. Né? A tua mãe, que é uma pessoa maravilhosa, incrível. Amo de paixão, mãe Fomo também. Eu ia chamar alguém de Obaluaí. Verdade, poderia ter até chamado. Mas eu chamei, o nome dele é Washington. Chamou? Chamei, mas aí quando eu falei que ia ter alguém de Xangô, ele ficou meio cabisbaixo. Eu não vou me misturar. Não vou me misturar com esse povo de Xangô. Até o Xangô não me convidou para o Olubagé. Oh, meu Deus do céu. Que é o tema de hoje, né? Então vamos lá. Pode comer, viu que eu sabia que eu ia receber alguém de Xangô, e eu falei, não, deixa eu preparar uma mesa, que o povo de Xangô adora comer. Gente, eu dei uma olhada em todas as comidas aqui, não é fake news. É de verdade. Pode comer. Esse é o nosso café da manhã do dia a dia. Que mentira. A gente faz um pão rapidinho de Olha aquele pão na chapa. E vai trabalhar. Mas vamos lá, irmão. Eu até fiz um rascunho aqui pra gente não sair do tema. Certo. Porque é tanto assunto, a Bicoegui, é o Urum, é o Sum, é o Gum, enfim. Pra gente não sair do tema, então eu coloquei aqui a sequência daquilo que a gente vai estar falando. A gente vai estar discutindo, talvez eu discorde de você de algumas coisas, você discorde da minha pessoa. Mas isso faz parte. Na verdade é um bate-papo. As pessoas às vezes confundem um bate-papo com uma discussão. Mas nada mais, nada menos do que um entendimento, né? Para quanto os dois lados da... Eu sou de EPJ, tem que ter uma confusãozinha, né? Um orogunzinho, eu sou de Xangô, a gente daqui a pouco já tá gritando. É bem assim. Mas vamos ao assunto, gente, que é o Olubagé. O foco aqui é o Olubagé. Primeiro, a origem do Olubagé no Candomblé. Porque quando a gente fala de Olubagé em terras de Urubás, nós sabemos que não existe. Sim, é verdade. Né? Não existe esse ritual dentro do culto Urubá. Se você chega para o Baluaí, em terras de Urubás, para falar assim, vamos fazer o ritual, a própria divindade desconhece o culto, né? O culto, a cultura iorubá. Então, eu não gosto dessa coisa do sincretismo, mas nós vamos ser obrigados a falar sobre isso aqui. O que eu sei é que o Olubagé, ele não é da cultura iorubá. Ele é um sincretismo de um ritual banto chamado Cucuarana. Cucuarana, é verdade. Então, o Candomblé, o povo de Candomblé, viu esse ritual no banto. Então disso eu posso advogar e posso falar. Viu esse ritual no banto e
copiou. E daí se criou o Olubajé. Né? Então até então não existia. Então a origem do Olubajé é o Cucuarana. Né? Mas aí tem uma outra coisa, apesar de que eu acho, antes que as pessoas critiquem, eu acho o Olubajé um ritual lindo. Eu gosto do Olubajé, eu acredito, eu acho, eu vejo o Olubajé como um dos rituais mais rezas, bonitos, né? as rezas. As rezas, a forma de reverenciar aquelas divindades, aquelas deidades naquele momento. Eu não uma forma vejo. muito bonita, né? Vamos dizer que o Olubajé é como se fosse a ceia, né? Uma das ceias do Candomblé. Sim, e eu não vejo problema nenhum com isso. É uma mesa bonita. Eu não vejo. A questão é contar pro povo, contar para as pessoas a verdade. É a mesma coisa de você ser convidado para um casamento e chegar lá, é um velório. Aí fica aquele monte de pessoas com aquela fé imensa, comendo só um tiquinho, porque tem que deixar ali na folha de mamona passando no corpo, um ritual criado aqui. Você fala assim, tem que passar a folha que é o ebó do corpo, né? Que é bom do corpo. Mas assim, né? O culto tradicional, o culto candomblessista, né? Ele há algumas, vamos dizer, como que eu posso, sumiu agora a palavra, ele há algum desentendimento com o culto tradicional, né? Sim, até porque nós tivemos que adaptar aqui. Mas adaptar não significa inventar ou mentir. Não significa que a gente tem que parar de fazer o Olubajé. Eu só acho que tem que ser explicado de que, nós copiamos do Banto, da Angola, o rito do Olubajé. Dentro da cultura do Candomblé, da cultura iorubá, mas o Candomblé é brasileiro. Ok, a religião Candomblé foi criada aqui. Mas os deuses que nós cultuamos são iorubás. São iorubás, é verdade. É por conta até também vem muito de sincretismo, né? Então vem aquela coisa, santos católicos, então tem muitas dessas coisas. Imagina, não querendo sair fora do tema, que seria o Olubajé, mas vamos à fogueira de Xangô. Querendo citar. Não, já tá puxando a farinha pro seu lado, né? Sim. Fogueira de Xangô, mas vamos lá. Fogueira de Xangô, que é um dos rituais muito bonito, né? Só que, quais são as comidas? Faz o amalá, faz as comidas, tal, bonitinha, coloca as frutas, né? Que faz o ritual lá da fogueira. Aí tem amendoim, aí tem paçoca, aí tem bolo de milho. É festa junina. Na verdade, é um sincretismo com a fogueira de São João. É, isso aí. Então tá um sincretismo ali. Já tem aquele sincretismo. Mas voltando ao assunto... O Baluaí, nós vamos para falar deste homem e dessa festa. Não provoca mais o homem, né? Esse banquete aqui. Mas vamos lá. Nós já sabemos, nós já falamos que o Olubajé realmente é uma invenção. Foi uma criação. O termo invenção não é do termo que a gente também quer denegrir falando assim, estão errados. Até porque eu acho muito bonito as casas de candomblé que tocam o Olubajé. É uma cerimônia legal, é uma forma de reverenciar aqueles orixás legais. Só que também eu acho que tem que também ter a sinceridade em falar assim, é um culto que nós criamos isso, como a santeria, que também é um culto que tem ligação aos santos católicos. É bonito, não tem a coligação de algumas formas de cultuar os deuses, né, que seriam os nossos orixás? Não. Mas é uma forma que eles tiveram, né, na época da escravidão, ou até hoje em dia, de reverenciar aquelas divindades naquele momento. Sim, eu concordo contigo. Mas dentro desse Olubajé, tem algumas coisas que eu fico pensando, por quê? Vamos lá. Olubajé. Se fala muito de Nanã no Olubajé. Que no Brasil, Nanã virou mãe de Obaluaí. Então vamos falar um pouquinho sobre Nanã, mas vamos falar sobre isso. Nanã nunca foi mãe de Obaluaí. Realmente. Nanã é esposa de Obaluaí. Tem coligação a parte afetiva, né, de relacionamento amoroso. Não mãe.
de Obaloaiê. Outra coisa que, dentro ainda falando de Nanã e Olubajé, Nanã tem Euó com metal. Seria aquele ó de Ogum com Nanã, não sei o quê. Aí eu te pergunto. Por causa da guerra que teve entre eles. Né, que Nanã cortou a cabeça. Aço. Cada um conta uma história. Né? Uma coisa tipo assim, Nanã arrancou a cabeça na mão. Nasceu lança lá no reino de Nanã por causa do Ogum. Aí é cada história que a gente escuta, mas sei lá. Nossa. Aí eu pergunto, vamos lá. Nanã, a origem de Nanã é da Umé. Né? Aí vem, quando Odudua, pai de Ogum, chegou em terras iorubás, Nanã já era uma divindade. Tanto que Ogum veio para bater de frente na popularidade com Nanã. Mas Nanã nunca se encontrou, pelo menos dentro de Leifé, não existe relatos de que Nanã se encontrou com Ogum. Como que os dois brigaram? Se Nanã é de uma outra época, Nanã é Vodum, não é Iorubá. Verdade. Né? Aí eu digo, como Ogum se encontrou com Nanã, se Nanã já era divindade quando o pai de Ogum, Odudua, e isso é fato histórico, não estou falando de mitologia. Vamos dizer que eles são um dos primeiros a ter chegado. Nanã, né? Sim. Até o povo da Omé, as divindades deles. E Nanã, na cultura Afon, a palavra Nanã significa mamãe. Não se sabe até hoje o nome de Nanã. Chama ela de Nanã, mas quem é de cultura Afon sabe do que eu estou falando. Nanã significa mamãe. Fon. E aí eu te pergunto, como que Ogum teve essa contenda com Nanã, se Nanã antecede o aço? Na época de Nanã não existia. Como que ela pode ter o ó com uma coisa que não existia? Por quê? Porque isso é uma guerra do povo de Nanã com o povo iorubá. E não do orixá Ogum com Nanã. Então é um pouquinho de estudar. São fatos históricos. Não que Nanã ela fez isso, fez aquilo. Ogum fez isso, fez aquilo. Na verdade era uma guerra de tribos na época, não que ela em si ela estava ali presente para fazer toda essa situação que o povo fala, né? Ela já estava sendo cultuada como uma divindade. É o povo de Ogum, no caso o povo de Odudua, contra o povo de Nanã, né? Contra o pessoal do jeito, né? Exatamente, porque eles não se davam bem, não tem nada a ver com Nanã e Ogum. Então essa questão não existe. É mais uma invenção do nosso querido e amado Candomblé. É uma forma, assim, vamos dizer, não dizendo invenção, porque eu acho o termo muito pesado. Invenção? Mas foi inventado. Mas você sabe o que acontece? Imagina, saíram os povos de lá, né? Lá da coração Nigéria, vieram pra cá, coitadinhos escravizados. Tá bom. Naquela época, é a mesma coisa assim, é um telefone sem fio. Não que foi inventado. Eles falavam assim, ó, aconteceu isso, contou a história. Sim. Aí foi pra fulano, aconteceu isso, foi a história. Daqui a pouco, quando você vai ver, aquela história, ela já saiu toda distorcida, né? Sim. Da forma correta. Ainda mais naquela época, né? Ainda mais naquela época. Ia passando um pra outro, outro pra outro, outro pra outro. Que foi que até chegou ainda o nosso Candomblé. E ainda o que conseguiu, né? Ainda manter o Candomblé foi algum, vamos dizer, Itãs, mas muitos Itãs são criados aqui e eles... Itãs criados. Na verdade, todos os Itãs são criados. Mas assim, um Itã bem criado, eles fecham. Né? Você tem lógica. Então tem Itã que você olha, você fala, não tem lógica, mas... por aquela questão da hierarquia, de você não poder debater com o seu mais velho, ou não poder confrontar ou perguntar para o seu mais velho, porque sempre que não está na hora, acaba que não. Mas aí criou-se, né, foi uma maneira talvez deles falarem sobre a guerra desses povos, mas aí chegou aqui no Brasil como se fossem os dois orixás. Tendo essa modificação
né, do telefone sem fio, como eu Sim. disse. Aí eu falo, se Nanã tem o ó com aço, e o Ibiri? Aí fica Olha a questão. contradição. Quando o Nanã está na sala, a gente vai em casa de candomblé, tem lá quem? A ICAD, que também é mais uma criação do Brasil, tocando a Djá. Verdade. Aí ele tá Você tocando. sabia que eu já reparei nisso? Peraí, se ela tem o ó com metal, Pra que se toca o Adjá, não? pra Nanã. O Ajarrim, né, que o povo fala. Já que mudou, né? Isso que eu tô mudando. É. É bom. Mas... Aí, Toca gogô. Também. até dentro do quarto de santo, pra chamar Nanana, quando você vai iniciar alguém né, pra Nanã, Então né, tá lá no... até... Aí Aí tem esse ó, quer dizer, não tem lógica. agora, né, com esses tempos assim, né, que tá vindo algumas pessoas que estão, ao invés de tocar o Adjá, eles estão tocando de cachixi. Que eu achei que foi legal, é uma boa crítica, ficou bonito. Ah, ficou bonito, mas é uma criação, tipo assim, um cachixi é instrumento. É indígena. Gente. É indígena. Não é verdade? Mas pelo menos melhorou. Já que colocaram Nanã com esse eu-ó de metal, então agora com esse cachorrinho já deu uma. Não deu uma amenizada. Deu uma amenizadinha. Só pra. Então eu antigamente, acho que na época de Nanã, era usado muito osso como faca. Então, Verdade, marfim também, né? sim. Marfim, osso, Várias faca de madeira. Né? É iniciar o que inicia o osso. Não tem faca de osso. Vai lá e faz, né? O que tem que ser feito. A concha shell, né, que é conhecida, né? Hum? A concha shell, que também é muito bem conhecida aí pelo povo. Sim, mas eu acho. Acaba com a cabeça do Yaô, mas tira Nanã. Não tira ninguém, né? Já que é pra manter essa tradição, porque tudo é tradição, porque não é tradição da minha casa. Às vezes o que é tradição pra você, pro outro não é. O que é ouro pra você, pro outro é terra. É como se fala, né? Cada axé com seus princípios. Não é igual, vamos dizer, na mãe Nigéria, né? Que é aquele princípio assim, Iemanjá, eu tenho que ter essa colher aqui, enfincada aqui, ela vai morrer desse jeito e pronto, acabou. Na Nigéria é desse jeito. E Vai tem ser um cultuado porquê. assim, bonitinho, e tem o seu porquê. Mas aqui no Brasil, não, tem que colocar isso. Aí vai na outra casa, não, tem que colocar isso. Faltou, tá Então, demais. é assim, é uma coisa assim que às vezes a gente discrimina, mas, sei lá, tem que aceitar, né? Foi o jeito que, infelizmente, foi a forma que conseguiu adaptar para cultivar as atividades. Assim, aí vem um assunto polêmico. Vamos lá. Adoro assunto polêmico, né? Nanã é mulher, é uma divindade feminina na cultura jeje. Uhum. Os iorubás tem. Aí você fala Nanamburucu. Vamos lá. Nanamburucu, na verdade, não é uma divindade. São duas. São duas. Burucu seria irmão de Nanã, O masculino. que é cultuado junto com Nanã. E hoje em dia, né? Hoje em dia não, vamos dizer que desde de alguns antigos, eu não posso discriminar, cada um com sua forma, né, de cultuar. Sim. Mas desde os antigos, Nanamburucu, ela é cultuada como uma, vamos dizer, porque eles falam, acabam falando qualidade, né, que é uma outra coisa que também é um puta de um tema, mas é o caminho daquela divindade naquele momento que era chamada como Nanamburucu, que tem esse princípio também, né, de acabar chamando assim. Mas que na verdade a gente sabe que Nanã é uma divindade, Burucu É outra. é outra divindade, irmão de Nanã. E Tem pra... ligação, se eu não me engano, até Iku, né, uma coisa assim também. É uma outra história. Vou deixar isso para um outro vídeo. Né, que a gente fala sobre essa divindade Iku. Que é um orixá. Que é um orixá também. Né? Muito cultuada ao culto aos ancestrais. Sim, mas vamos deixar isso pra lá.
Para os iorubás, Nanã é muito chamado de Omuluburuku. Para você ver como muda drasticamente. Eu já ouvi falar né? nisso mesmo. Fala assim, o Omuluburuku, quando dentro do culto, até mesmo aos iorubás. Porque as pessoas acham que assim, o culto tradicional ele é somente Ifá. Não. Tem o culto sim, as divindades reservadas, sem ter a ligação ao culto Ifá sempre relacionado, né? Ou Omuluburuku, mas não tenho essa intimidade com essa intimidade de saber referente a essa história. Tá, então vamos voltar ao Olubajé e o senhor do Olubajé, que nada mais é do que Obaluayê, meu pai que eu tanto amo. Sim. Aí eu te pergunto, aqui no Brasil, o Obaluayê usa palha. Até coloquei umas palhas aqui, que eu acho bonitinho. Achei muito bonito. A gente fez uma decoração, a equipe, a produção. Aqui nós temos o Obaluayê, que usa palha. Mas quando você vai em terras urubás, porque o Obaluayê é uma divindade iorubá. Tava pensando nisso, até antes de chegar aqui eu tava, caramba, é verdade. Tenho certeza que ele vai entrar nesse tema. Sim, porque... Aí eu te pergunto, o Obaluayê não usa palha. Não usa palha. O Obaluayê não é feio. Como se prega, né? Que ele usa palha pra tampar as varíolas, as doenças. E tudo mais. Aí eu falo assim, mas o que é cultuado aqui? Como se deu esse culto das palhas para o Obaluayê? Na minha concepção que eu tenho, formada assim na minha cabeça, é como se fosse nada mais nada do que também uma parte de origem banto. Até porque dentro da origem banto, não sei, vamos supor, às vezes eu posso estar errado nisso. Até porque dentro da origem banto, os bantos, né, as deidades, divindades bantas, elas utilizam máscaras com palhas, elas se vestem de palhas. A palha dentro do culto banto, ela é muito essencial, principal, até por conta de Tempo, né, Tempo, que é uma divindade deles que são super mega cultuadas, que é o rei, né, da nação deles. Mas aí eu te pergunto, tá, mas Nanã teve um filho. Saquipata. Sapatá. Desculpa. É que eu... Então, Sapatá. Ela teve um filho. E aí esse filho usa palha. Esse filho de Nanã que usa palha. Aí você pergunta, mas será aí? Como ele tem muita ligação e ela é mãe, né? Aí quando chegou esse culto aqui no Brasil, aí quem trouxe a palha e esse culto para o Brasil? Quem propagou isso aí? Um ser humano chamado Talabi. Não sei se você já ouviu falar. Talabi já ouvi falar do nome. Sim. E ele era feito de Ajunsum. Chapatá, Ajunsum. Só que Ajunsum é o quê? Vodum. E aí ele fez o quê? Chegando... Talabi é qual a raiz? Qual a raiz que é? Não, mas é... Não, é história, gente. É história, gente, é história. Mas é a realidade. Quem fez esse sincretismo de Azawane, Sapatá... Na época, né? No Obaluayê... Quase milênios atrás. Foi Talabi, que é um dos nomes fortes dentro da casa Oxumaré. Então, aí, quando a gente fala de Ajunsum, a gente fala tudo isso que se fala de Obaluayê, na verdade a gente está falando de Ajunsum. Aí eu te pergunto, por que não explica Obaluayê? A gente cultuamos vamos supor que assim, a nossa fé cultua aquela divindade, mas o que está ali é um vodum. Sincretizou, né, dentro do... tudo que se fala de Obaluayê, na verdade aqui não é Obaluayê. Né? Pelo menos na maioria das casas lusitanas e maneira de culto, na verdade, não é Obaluayê. E sacerdote, né? Ele foi um dos fundadores, né? Vamos pular essa parte. Ainda tem a parte onde
Iemanjá adota o Baluaê na Baluaê, praia. porque Nanã deixa o Baluaê lá na margem da praia. Porque o bichinho tadinho ali. Olha, eu não sei pronunciar o nome dessa divindade corretamente. Não sei se é Jerolu. Jarolu. Que é um voodoo. Né? E deixa eu ter escrito aqui. Que ele é filho de Nanã. Jerolu. Sim. E que foi adotado por Naeté, que é uma deusa do mar. Ah, é também do povo Jeje, né? É tudo povo Jeje, né? Fana. Sim. Então ele foi adotado por Naeté, que é uma deusa do mar, mas do outro culto. Aí, deusa do mar, Sabatá. Aí colocou aquele sincretismo, Iemanjá é a dona do mar, porque até então, assim, Iemanjá, a gente podemos cultuar ela no mar? Se você tem a sua fé que você está cultuando Iemanjá ali no mar, até pode, não tem problema, ela é filha de Olokun, ali tem várias divindades que tem coligação a ela, mas em si, Iemanjá é a dona do rio. Eu não tenho muita ligação, tipo assim, deixou lá na beira da areia do mar. Até Odoiá. Odon, Rio, Iá. Mãe, enfim. É que é aquela história, né? Fala-se Urubá, mas não se entende aquilo que você está falando. Então, por isso que eu ainda te falei assim, depois do próximo assunto que a gente quer falar é bem polêmico, Oruncó. Oruncó, meu pai. Então, Sapatá, na verdade, é ele que usa palha. Então tudo, Sapatá usa palha, há alguns itãs que nós conhecemos aqui ligado ao Baluaê, na verdade de Ajunsum. Então veja quanta coisa que não se explica. Então não vejo problema, volto a dizer, gosto do Candomblé, acho do Bajé uma mesa muito bonita, uma cerimônia, uma cerimônia muito linda. Mas não se fala a verdade para as pessoas. As pessoas vão lá acreditando numa coisa, mas a verdade é outra. É verdade. Dessa parte eu concordo bastante com o que você está dizendo. Mas eu acho que assim, não querendo passar a mão na cabeça de ninguém, né? É porque eu adoro o Lubagé, eu acho uma cerimônia muito bonita mesmo. Eu acho que por conta dessas pessoas não acabarem entendendo o que realmente a origem de toda essa situação das nossas divindades, até do linguajar delas, da forma de cultuar, eu acho que a fé, como eu estava até comentando com você, ela ainda é o que equilibra, para que nunca saia vamos dizer, um desentendimento dessa situação. Porque é o que dá o equilíbrio. Porque as pessoas estão tendo fé naquilo, né? Elas têm fé naquilo, elas acreditam que vão lá, que vão fazer o ebó do corpo, né? Que as pessoas falam. Comem, depois passa, coloca lá no cesto, um desperdício. Que é o carrego, né, que eles falam. Desperdício de comida sem fim. Não, é desperdício de comida, porque não tem ebó nenhum ali. Isso é muito... Isso é fogo. Não, mas sem ebó ali não tem ebó. Não tem, é verdade. Não, não é desperdício de comida, com tanta gente passando fome. Aí fez aí, ó, Xangô. E tanta gente passando fome. Come comida. Né? E aí a pessoa deixa, muitos pegam, nem comem. Só pega aquela folha de mamona. Coloca 3 grãozinhos na boca e passa no corpo. E aí vai quilos e quilos de comida. Vai caçar, vai tudo, acarajé, Olokun, Eboiá, Ebodoxalá. Cheguei no ponto. Exatamente. Esse era o Oxalá no Lubagé. O Lubagé é uma festa regada a Dendê. Aí eu digo, como que o Oxalá chega numa festa regada a Dendê, sendo que no culto a Oxalá, Dendê ele não entra. Ele não entra. Mas posso te falar uma coisa? Você sabe por que eles colocam o Oxalá dentro da mesa? Por conta de uma determinada história, que ela sempre foi falada, né, pelas pessoas mais velhas, que é o quê? Que Xangô, né, teve aquela briga entre o Baluaê e Xangô, que eu não sei, teve um desentendimento entre eles, porque o Xangô parece que estava fazendo uma festa, né? E dentro daquela festa daquele reinado, ele começou a zombar
da cara de Obaluayê com a forma e suas vestes e a forma que ele estava dançando. Isso você tá falando? Isso aí eu tô e contando. também que a Inhansã foi lá e soprou. História brasileira, a Inhansã foi lá, soprou, aí as feridas de Obaluayê viraram todos os Doburu. Aí o Obaluayê, a partir daquele dia, falou que não iria mais convidar Xangô a nenhuma festividade dele, então ele montaria uma festa para ele. Já os Yorubás contam diferente. Aí ele fez uma festa para ele. Não, é o que eu tô falando, é o PR. Eu tô falando por que eles colocam... Oxalá. Aí o que acontece? O Obaluayê convidou, né, que é o que eles falam, convidou todos os orixás, mas o único que não pôde participar da sua cerimônia foi Xangô, por conta dessa situação. Mas eu adoro um Lubagé, eu sou filho de Xangô, eu não sou Xangô, porque tem muitas dessas contradições, né? Sim. Você é de Xangô, você não... Nossa, você não pode nem usar o filho de Xangô. Gente, o que é isso? O Obaluayê, não, de Xangô não, do Obaluayê. O Obaluayê é um orixá. O Obaluayê sentou no trono de Oió. Ele é um orixá, por que eu não vou poder usar um fio de conta do Obaluayê? O Obaluayê, ele é cultuado em Oió. Porque ele sentou no trono de Oió, de tão amigo e irmão que ele era de Xangô. Os dois é lado a lado, eu não sei. Aqui existe essa... Em Oió, ele é cultuado em Oió. É assim que eu tenho até essa festividade do Obaluayê, que eu já vi bastante assim pelos vídeos, né, que são mandados pra gente. O Obaluayê andando pela cerimônia, indo no templo todinho de Oió, vai à porta do palacete, fazer suas honras, né, a casa. Então, eu não sei o que seria o motivo dessa... vamos supor, dessa modificação que ocorreu aqui no Brasil. Se você souber disso, né? Eu sei. Pode falar. Mas, não, vamos dar continuidade, eu vou falar. Vamos dar continuidade. Que é muita coisa. Mas vamos lá. Aí tá. Oxalá, já estou falando do PR, não deveria chegar no Lubagé, porque é regado a dendê. E, no entanto, Dom Runho, Oxalá chega, toda aquela coisa. Enfim, né? Então, as contradições do candomblé que não tem explicação. Nós sabemos que o candomblé... Eu não quero africanizar uma religião que é africana, que é Yorubá. Não quero africanizar. Até porque o que acontece? A gente também não pode discriminar o candomblé, porque a gente veio dessa origem. Sim, eu não discrimino o candomblé. Eu só gosto, assim, nós sabemos que é uma religião cheia de buraco. Né? Vamos falar assim, a verdade. Candomblé tem buraco, candomblé assim, tem tantos que não fecham. O pão de Ogum que tem no em Oiana e Leifé, né, que tem a cerimônia de Ogum. O pão de Ogum é nada mais nada do que uma promessa que foi feita para Santo Antônio. Não vou citar o nome do sacerdote da época. Também eu adoro a cerimônia do pão do Ogum, acho muito bonito. Que foi criada uma promessa, se ele alcançasse os seus objetivos na festividade de Ogum da casa dele, ele estaria tirando um cesto de pão onde Ogum iria entregar todos aqueles pães. Pronto, e alguns que estavam ali presentes acharam bacana, viram aquilo e foram passar pra frente e até hoje está aí. E virou fundamento. Virou fundamento. O fundamento do pão de Ogum! Se não tiver o pão na festa de Ogum, né? Mas aí a gente chega num outro ponto crucial. Família G. A família da palha. Família G? Vou até comer esse morango aqui. Aí eu te pergunto, como que é uma família? Primeiro, Nanã não é... Orixá, é Vodum. Exatamente, Nanã não é orixá, é Vodum. Ela entrou, os Yorubás aceitaram Nanã, porque não tiveram outra... Euá, dentro do culto tradicional, ela é uma divindade, é orixá, só que ela é cultuada como uma deusa Funfun, e ela não tem nenhuma coligação às terras. De Euá é de... Eu esqueci o nome agora. Gibá. Eguibador, isso aí. Não sei se a pronúncia está correta, porque tem muita coisa da fonética, né? Ela é cultuada dentro de um rio, né? Isso, do rio Euá, que é próximo ao rio Ogum, onde se cultua Iemonjá. Então, assim, e aí eu te pergunto, Euá é de uma região, Obaluayê, de outra região, Obá, Oxumari, né, é Yorubá,
né? E aqui foi sincretizado com Kibesen, que na verdade é Nada mais. Porque assim, a forma que vou ser bem sincero, a forma que o brasileiro cultua o Xumaré, do jeito que é cultuado, eu creio que seja a forma que cultua Besen, porque é muita ligação a Vodun. Vodun, até as cantigas. Até as cantigas. Enfim. Então, o Xumaré, se nós estivermos falando de Besen, nós estamos falando do Vodun, que Besen, gente, entenda uma coisa. O Xumaré e Urubá, Besen, Vodun. Besen, rei de Jeje, rei de Fã, lá. Não liga uma coisa. Aqui houve o sincretismo e os dois, ou um só, não sei como é que funciona isso aqui no Brasil, mas os dois se jogam no chão, num corpo só, e virou aquilo para pegar o tal do Runjeb, que é Vodun, que é Jeje, porque na cultura iorubá não existe Runjeb. Não existe mesmo. Você toma 7 anos e recebe o Runjeb. O Runjeb na cultura Jeje, você recebe na iniciação dos mais velhos da casa. É dado aquele Runjeb para aquela pessoa, porque o Runjeb, ele nada mais é do que um fio sagrado Da morte. Ele é um fio sagrado, quanto da vida quanto da morte. Até porque, eu não sei se dentro do culto tradicional ele tem isso, mas estou falando aqui do que eu aprendi aqui, né, em terra brasileira. O Runjeb, ele tem 2 seguis, né, que são 2 azuis, e o restante eles são em corais, né. Então um segui ele representa o Aie e o outro segui ele significa Orum. Eu estou falando assim, forma Yorubá, mas não sei como significa a terra para eles e o céu também. E quando significa a vida aqui na terra, quando significa a morte. Esse fio ele nasce com a gente e tem alguns procedimentos que depois ele vai com a gente, que não vem ao caso. Nunca só, não, põe na boca. Não, o problema de falar, gente. Então, dentro da cultura... Não precisa. Tá bom, tá. Na cultura Vodun, os mais velhos, no Jeje, vou falar Jeje para ficar mais popular. No Jeje... porque fala fã, o povo imagina fom. Então, assim, no Jeje, ele é dado para o noviço na iniciação. Aí... Esse que fica ali no Gibá, e os Ebones rezando, tem suas rezas, tem todos os seus fundamentos. E aí ele é explicado, esse é o fio que você recebe em vida, como você disse, é o fio da vida, mas para você usar na morte também. Na morte. Então, essa história de, você passa não sei quantos anos no candomblé, depois chega no dia lá dos 7 anos, você recebe um Runjeb. Que fundamento tem? Nenhum. Não serve pra nada, nunca não é só um fio. É como eu estava dizendo, uma pessoa que um dia me disse, né, que é um fio de dar close. Sim, é um fio no candomblé, não tem fundamento. É um fio pra falar assim, sou pai de santo. Pronto, tô com Runjeb. É um teatro da sala. É uma forma, né, porque assim, se você for ver o candomblé em si, ele é uma miscigenação de todas as nações que vieram, né, pro Brasil, igual, Runjeb de Jeje, Pão do Ogum, esqueci qual que é a nação. Aí tem as quartinhas, aí tem... Então, é onde faz toda aquela comunhão e fica... Agora vamos falar. Nós estamos falando de Iuá, que nós não concluímos, vamos falar do foco. Iuá é considerado um orixá funfun em terras de Urubá. Certo. Por quê? Fato histórico. Ela é filha, aí para vocês verem como muda, mesmo na mesma região, a mesma divindade tem histórias diferentes. Uma Iuá, ela é filha de Odudua. Fato histórico. Não confundam mitologia com fato histórico. Quando eu falo, só para dar um abre aspas, quando a gente fala de mitologia, Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia e subiu nas nuvens. Mitologia. Fato histórico. Jesus Cristo morreu e foi enterrado. Acabou. Está lá na gruta, fim de papo. Mas para você criar um mito, para você criar uma divindade, ela não pode morrer. Como nenhum dos nossos deuses africanos morre. Xangô
Xangô se ele desaparece da mata, Oxóssi também. Não, ele se enfoca no Brasil. Ah, ele se enfoca no Brasil? Xangô se enfoca no Brasil, porque se ele se enfoca, ele não pode ser um orixá. É verdade, que fala assim que ele se enfocou na árvore do Obi, né? Por isso que é o ó dele. E que não é o ó nenhum, porque em Oió se usa o Obi para Xangô. Não se dá o Obi para ele comer, mas como oráculo se usa. Então assim, e se o Xangô se enfocou na árvore de Obi, então ele deixa de ser divindade. Porque uma divindade ela não morre. Oxum vira o quê? Rio. Oxum ela vira água, né? É, vira água. Erilé, água, rio. O rio Erilé. Ogum, rio Ogum. Né? Própria mata, enfim. Quem mais que a gente pode falar? Em Ansan, tem um rio. Tem o rio. Não sei se é rio Ira. Onira. Agora fugiu porque não tá na pauta. Eu sei que tem um rio, ela tem um rio. Assim, então, assim, o que eu vejo. Todo mundo tem rio, né? É porque as divindades são forças da natureza. Mas Oxóssi, não sei se você já viu, em Leifé, eu até postei isso, foi ontem. Oxóssi o Oni de Fé ele tinha postado porque ele tem uma página, né? Sim. Oni de Fé Brasil, que é um dos reis de fé, né? Tá, antes de você contar essa história. Ioá, na história, então, voltando aqui, né? Porque você já vai para o sócio. Ainda bem que eu tô com a pauta aqui. Ioá é filha de Odudua, fato histórico. Certo. Né? Já na mitologia, ela é filha de Obatalá. De Obatalá. Por isso, divindade Ou dentro do candomblé, alguns Baxere Magô. Baxere Magô. Olha, gente. Rei, né? A gente tá sempre... Tem que aprender. Aprendizado é o fundamento. É o fundamento. Lógico que Xerimagô, numa região é Xerimagô, em outras é Baxerimagô, porque lá também tem isso. Na África não existe uma verdade absoluta. Gente, eu não sou uma verdade absoluta. Eu falo dentro da minha tradição que a origem é Ilê e Fé. Se vocês forem um pouquinho mais para lá de Ilê e Fé, se vocês forem na região Fon, por exemplo, já é diferente. Dentro do próprio, das próprias terras de Urubás, nós temos divindades que mudam drasticamente a maneira de culto, seus itãs. É igual assim, vamos lá, falar de outro orixá, mas a gente tem que voltar ao assunto do Lubagé, gente. Mas, igual, eu vi esses tempos atrás, Iemanjá, em Oió, ela é cultuada de um jeito, em Leifé, ela é de outro. Em Abeokuta. Em Abeokuta é outro. Em Abeokuta, esses tempos atrás, eu vi Iemanjá que ela estava toda de paetê e pluma. E era Iemanjá mesmo que estava ali, era a forma que eles vestiram ela. Eu falei, caramba, meu. Então muda, então é muito complicado você ir na casa de alguém e falar outra coisa. Mas eu não vou fugir do assunto, não. Outra coisa que eu vi é as pessoas xoxando um bori, falando mal de um bori que foi postado aí num grupo do Face. Aí eu te pergunto, as pessoas pararam para ver qual a origem, qual a nação? Qual é o caminho? Aí eu fui o que aquele ori ele está pedindo, né? Está solicitando naquele momento, né? Porque nem todo ori ele recebe a mesma coisa, né? E aí eu fui atrás de observar bem o vídeo, eu percebi que não estava errado. Porque aquele bori era Nagô. Então não é se dentro da nossa cultura iorubá. Não fala do Nagô não, porque é a origem que eu tô, viu? Não, mas se dentro da nossa cultura iorubá existem as divergências drásticas. Como que a pessoa estava no bori? Só pra... Como que estava no bori? Ela estava sentada, feia. Tava sentadinha? Ela estava sentada, só que as pessoas estavam passando algumas garrafas de alcoólica. E aí, nossa, meteram o pau e aquela coisa toda. Eu falei, peraí, na minha tradição não se faz isso. Mas se está fazendo isso, antes de falar, procura saber o motivo. Procura saber, procura conhecer. Eu fui atrás e vi que não estava errado. Que é da cultura Nagô, que aquilo estava certo. Que vem da origem Obá-Ogunté, que é a primeira casa de Nagô a ser fundada. Mas aí as pessoas antes de conhecer metem o pau. Então vamos estudar, vamos se aperfeiçoar, que isso é muito importante. Falando em estudar e se aperfeiçoar, já falamos de Oá, já falamos de Obá, que são de regiões totalmente diferentes. Então a família Gi também é uma invenção, não existe.
tá? Mas não existe. Sei. Não existe, eles não têm parentesco algum, são Eu sei. lugares totalmente diferentes. Isso foi criado aqui, ponto, acabou. Ah, é bonitinho quando sai na sala? Ah, é bonitinho, mas ninguém ali é parente. É festa de final de ano. Você vai chegando e comendo. É igual eu aqui, ó. Só come. É festa de final de ano, vão chegando comendo, aí tem um sangue. Posso falar? Fica à vontade. Gente, quem é Josei que tiver assistido o vídeo, por favor, perdoa. Vocês não viram a Josei. É a Gué. O Vodun Agué em si, ele se manifesta. Tá, o Vodun Agué. Mas como que eu posso ser... Aí tá. Você, meu filho de Ossan. Eu boto você no quarto de santo. E faz como Osei. Aí eu faço você como Ossan. Aí eu vou lá, faço todos os ritos em Urubá. Até porque não tem iniciação para Ossan. Tem, raspa Você inicia no culto de Ossan, mas você não se inicia porque é uma força da natureza. Ossan. É uma força da natureza, o espírito da floresta. Ossan na Nigéria ele não se manifesta. Não se manifesta e não tem iniciação para Ossan. Sim, existe as pessoas iniciadas ao Ossan. No culto. Sim, no culto sim. Eles são iniciados, mas são sacerdotes propícios somente para mexer com o culto de Ossan, que seria os babalossangues, né? Isso. Que são chamadas mulheres, eu não sei. É Yalossan ou não? Ou algum outro nome? Não sei. Eu estou preparando um documentário, então não posso entregar aqui você não pode entregar. para falar sobre isso. Aí eu estou prometendo, mas é que para eu jogar esse vídeo na rede, eu tenho que ter todos os embasamentos, todas as pessoas. Então ninguém vira de Ossan. Mas aí o candomblé, que eu amo de paixão e blá blá blá, fez o quê? Porque o Ori cria. Você sabe que o Ori cria, o Ori é capaz de inventar e as pessoas acreditar que estão em transe. Porque não tem como eu chegar pra você, eu rezar na minha Horengenkyou na tua cabeça e falar que foi um Pai Nosso. Não essa palavra. Na minha Horengenkyou, né? É budismo. Na minha Horengenkyou, Robem Pandai, Iniciação Deus Samai, Ondolenki, Koshari, Chobuche, Dindimu, Você já foi budista? Não, mas eu estudei a cultura. Ah, tudo bem. Voltando ao assunto. Eu gosto de investigar. E aí, como que eu vou colocar você dentro do quarto de sangue e jogo lá? Ô meu filho, você é de Ossan. Tá, recolho você, faço os ritos, aí eu grito por Ossan no seu Ori, eu rezo em Urubá no seu Ori, e quando sai na sala, eu falo que é a Agué. Isso aí que é contraditório. Aí você pergunta pro Mas menino, o que acontece? você é filho do quê? Eu sou filho de Ossan. Aí aquele menino descobre que Ossan não dá transe. É a guerra. Aí fala, ai, não meu filho, você não tá me entendendo. As rezas, Ossan e a Agué são as mesmas coisas, porque são tudo da floresta. Não são, gente, pelo amor de Olodumare. Não, é isso que é o problema do candomblé, é o buraco que Igual não esse se negócio. explica. O que o povo fala, né? Porque tem algumas casas que eles obrigam, né? O Yaô sai com aquele peregum, parecendo um espanador, vai dançando de um lado pro outro. Sim. E dançando com uma perna só, ou às vezes até ficar com uma perna só o tempo todo que estiver entrando. Então, foi iniciado no quê? Saci Pererê? Era isso que eu queria saber. Qual que é essa ligação de Saci Pererê com o Ossan, gente? Só porque o Ossan tem pessoas Tem que a árvore encantada, o Oroni. Oroni, que vai os cachimbos, blá, blá, blá. Qual é o significado de Ossan ficar de uma perna só? Ossan tinha duas pernas. A árvore encantada dá a impressão que é uma árvore encantada que se mexe, enfim. Que vai estar no documentário também. Que lembra uma perna e tal, aquela história. Que tem um espírito que mora dentro Da árvore. Dentro dessa árvore. Mas esse espírito, segundo, eu até já postei num vídeo, que eu vou pedir para deixar no card, a doutora Paula falando. Qual pau? Doutora Paula de Oió. Ah, sei. Ela mesma explicando no vídeo, pra mim, que essa divindade também não dá transe. Oroni? É como se fosse um ancestral. E aí, eu te falo, se um não dá transe, o outro não dá transe, aí chega no Brasil... Que Iroko dá transe? Porque Iroko também tá na família G.
que o povo coloca. Tem algumas casas que tiriruco. Eu faço cada pergunta. Gente, desculpa. Iroca é uma árvore. Na verdade, ele é uma divindade, mas ele é como se fosse Orani. Ele é cultuado, né? Eu assim, na minha concepção, não desfaço das pessoas que dão transe em Iroko, mas até por conta que tem ebongos velhos, né, que foram iniciados essa divindade. Ori cria. É. Nem tudo é orixá, muita coisa é emoção. Muita gente sai na sala emocionado. Eu não estou. Começar a pensar, será que Xangô catar eu? Mentira, meu pai. Não, porque assim, muita gente sai na sala emocionado mesmo. Vamos ser sinceros, porque a partir do momento que às vezes o pai de santo precisa de um moção pro Lubajé. E aí. Qual que é a necessidade de você ter um sangue no Lubajé, sendo que na Nigéria nem catou sangue? Mas aí ele coloca ali um menino com aquele espanador de perigo balançando de um lado pro outro, pulando numa perna só. Mas por quê? Porque ele precisa criar essa família Jin. Mas aqui no Brasil todo mundo é parente, né? É salseiro, né? Basta ganhar um dinheiro, é parente. Bota uma boca livre. Você pagando 200 mil, eu te faço Josai. Obrigado. Eu estou muito bem feito de beijar. Mas enfim. Aí então, essa família Jin não existe. Foi criada aqui. Aí às vezes eu já chego a casa onde Nanã tá sentada e o Baluaí com aquele monte de palha, não é o Baluaí, eu não sei o que tá ali, se é Saquipata, se é a Junsum, enfim. Aí fica ali no colinho de Nanã. É um teatro bonito. Igual. Você de Xangô ou você é de Airá? Um teatro bonito. Eu acho bonito. Nossa, você é de Xangô ou você é de Airá? Se eu sou de Xangô, eu sou de Irá? Eu considero como Xangô, mas sou de Irá. Tá, então você que é de Xangô. Teve aquele... Só fugindo do assunto que eu gosto de perturbar. Teve aquela treta de Xangô com o Batalá. Uhum. Né? Aí Xangô e o Batalá tretaram, depois Xangô libertou o Batalá. Certo. Aonde entra Arirá, Savé, Pra ser obrigado carregando. sendo que não existe relato nenhum que essa divindade saiu de Savé e tem passagem pelo Batalá. Já em terras de Urubá, se fala... Não tem nem... Elegum, né? Fala, Elegum. Elegum. Mas tem. Tem. Sério? Eu até vou postar um print dele. Ah, que felicidade, tem Elegum. Tem Elegum. E... Sendo que nas terras de Urubá se fala que quem acompanhou o Batalá depois que ele saiu foi Ogum. E aí... E não carregou ele nas costas. Eu só tava acompanhando. Acompanhou, porque ele já estava debilitado, enfim, passou muito tempo lá. Isso segundo os Urubás. Então aconteceu contam. mesmo ele ser preso, por causa do cavalo lá que fala. Sim, isso em Oió se conta muito. Até o Alafim já postou vídeo sobre isso. Tem, gente, é só procurar. Tá em Urubá, né? Em algumas partes tá em inglês. Nada como um bom curso. Não deu pra entender tudo, né? Então houve, realmente, esse tan existe. Mas quem acompanhou foi Ogum, não foi. Não foi. Mas então você está dizendo que, gente, é bonito o teatro feito na sala de Xangô, de Airá, carregando, Arirá. Até porque se chegar em África e falar Airá, eles falam que não conhecem, que esse orixá não existe. Mas se falar Arirá em Savé, é uma divindade do trovão. Do trovão. E que disputa, né, com Xangô essa soberania. Que uns dizem que o trovão é de Arirá, outros dizem que é de Xangô. É uma briga lá. Às vezes fala que quando o raio cai, que é o significado que ele tá ali, não sei o que. Mas enfim. Então essas coisas que é legal a gente... É umas coisas assim que são... Voltando ao Lubajé. Ao Olubajé. Você saiu do Lubajé e já foi para o Oió. Não, é porque tem muita informação. Mas a gente tá dentro porque ele tá falando do sangue. Estamos dentro do sangue. Dentro dessa família Gi criada aqui no nosso candomblé. Eu não sei quem criou essa família Gi. Eu não sei quem criou. Eu tenho a mínima ideia.
Olha, E também nem me quando eu interessa, conheço- porque assim, não- desde quando eu conheci por gente, quando tava no candomblé, sempre tinha o Lubagé, né? O Lubagé, agé, um bó, araê, o Lubagé. Que é uma cantiga muito bonita. É, Mas vamos lá. Sobre a cor de Nanã, é muito importante a gente falar, porque ela usa roxo, o roxo, um azulão, né? um azulão. Mas o roxo é muito usado em Abeokuta. Segundo pessoas meu Olowô, pessoas que eu converso muito. Não te cortando, mas já cortando. Vamos falar um pouquinho sobre o caso dos homens iniciados em Nanã. Nanã, no seu culto tradicional, é um culto masculino. Ponto. Aqui, ela E quem achar, né, que a gente às vezes possa estar errado, né, após ver isso, Sim. por favor, que dá uma revisada no livro Pierre Verger Fantunguia, que eu já fazendo propaganda. Orixás, maravilhoso. Eu gosto do RBG, mas ele fala tanto. Ele mistura os cultos. Mas Esse é o ele fez problema. a miscigenação dos dois, né? Candomblé, Mãe África. Mas lá, dentro do próprio livro dele em si, Ele fala sobre isso. ele mostra fotos do sacerdote sentado no trono de Nanã. Sim, não, até aí tudo bem. O problema do Verger, apesar de que eu gosto muito dele, Eu acho adoro o Pierre Verger. mas ele como ele era um fotógrafo, Mas foi iniciado, viu? sim, Dentro da África ele era Ogé. mas aí, como fotógrafo, ele fotografava as coisas e publicava, mas não fazia diferença de culto, sabe? Tipo, não falava, é culto tal, é culto tal. Então isso criou uma Essa aqui é o confusão. Oxum da África, essa aqui é o Oxum... Não fazia isso. Então isso criou uma certa confusão, mas gosto do RBG, não estou falando mal, pelo contrário. Cara, Nota 1000. Um dia eu quero ser igual ele, porque ó, grãozinho de arroz por perto dele. tá bom, então. Ele é maravilhoso. Então, aí nós estamos falando da cor de Nanã. Nanã usa roxo, você sabe por quê? Mais ou menos aí. Diga. Como uma pessoa aí esses tempos atrás, hoje, Hoje, por causa dos lábios, sim. quando a pessoa já tá... Quando a pessoa parte dessa para melhor, aí geralmente, quase 100% dos casos, a boca fica roxa. E por isso Nanã usa roxo nas roupas. Até por conta que ela é a mãe da morte, né? A dona da morte, né? Ela que faz o processo, né, do Aie. E que para os Yorubás, eu falo assim, nossa, eu vou cultuar uma divindade da morte. Gente, tanto para o povo Jeje quanto para o povo Yorubá, A morte da mortalidade é um motivo de felicidade. Principalmente quando a pessoa ela morre assim com um legado muito grande. Eles Morte não é uma comemoram, coisa ruim. o axixê que eles fazem é uma comemoração, é uma forma assim, tipo, olha, ela conseguiu fazer o processo dela aqui na Terra, cumpriu todos os seus objetivos, Você falou suas uma coisa conquistas. muito importante. A xixi é uma comemoração criada, inventada por Oiá, para homenagear seu pai adotivo. Uhum. Depois, quando for falar de Oiá, a gente fala sobre isso. E tem também alguns itãs também que fala que também Oxóssi tem muita coligação, né? Vamos parar de Mas o trocar de assunto. Os assuntos das quartinhas. A gente pode fazer um dia falar de Oxóssi, depois falar um dia de Oiá e os ritos do Axixê, que é bom as pessoas saberem. Eu não tenho problema de falar, tem que falar, morreu, partiu dessa pra uma melhor. Pegou ruim, já quebrou na boca na hora do ar. O suru! Debaixo do travesseirinho vai. Não pode falar essas coisas, não. Gente, tem que explicar. Quem não sabe, às vezes não põe nada debaixo do travesseirinho do morto. Abusado. O morto foi, não foi. Uns dizem que até o morto tá lá, né? Outros dizem que respira, tal. Se o ato for feito direito. Mas se não colocar nada ali, não tem como, né? Então, nós falamos de Ajunsum, falamos das paras, nós falamos das doenças. Vamos falar do Apanijá. O significado do Apanijá. Do Apanijá?
Sim, a dança. Então, a dança, quando o... Eu sei de uma... Foi até o que eu te falei, né? Não, pode falar. Referente ao Panigé. Pode falar. É basicamente aquilo mesmo. Nada mais nada é do que o Obaloaiê cavando, como se fosse a terra. Cavando Seu realmente a terra significado para enterrar os mortos. Ele enterrar os mortos. E também o significado do Panigé, ele também pode estar significando o Obaloaiê quando ele vai ao Orum novamente, só que o Obaloaiê volta como se ele estivesse entrando dentro da terra. Do que subiu só foi o espírito da divindade, né? Como se fosse isso. Isso eles contam onde? Aí, um monte de gente. Muito legal. Mas é isso, gente. Nós falamos um pouquinho sobre o nosso Lubazé. É só fazer um remember, porque o vídeo ficou longo. Não tem bode de corpo nenhum. É um desperdício de comida. A família G não existe. É uma criação daqui do Brasil. Xangô e Obaloaiê não tem rivalidade, pelo contrário. O Obaloaiê sentou no trono de Oió pouquíssimos dias, mas sentou para ajudar seu irmão Xangô, irmão de consideração. Tipo assim, aquele amigo, irmão, camarada. Isso. Então isso não tem nada a ver. De dizer que os dois têm que ir lá. Nanã antecede o Aço, ela não encontrou algum. Pelo menos na maioria das suas tradições. Né? Porque Nanã já era uma divindade quando o Dudu chegou em terras urubás. Essa divindade que nós cultuamos aqui, que nós chamamos de Obaloaiê, é uma junção de Azawane, Ajunsum Esqueci o nome do e Sapata. Também um pouco. Sapatá. E esse Minkisse. Então é uma junção, e quem ajudou com que isso acontecesse, essa salada mista acontecesse, foi Talabi. Né? Não só ele. Teve as outras pessoas que propagaram, mas quem começou com esse sapeca? Então, meu filho, se eu conto uma história e o outro vai lá e... O maior erro é o meu, que antes de contar deveria ter me apurado na situação. Verdade. Então é isso, gente. O próximo tema que nós vamos falar, eu até queria te convidar. Assim, um assunto que você gosta, que você mexe bastante, que é este Pombogira. Vamos lá, nossos catis. Pega um cigarro pra mim, seu moço. Vamos falar sobre esses catiços, né? É nosso. Por isso que eu falo, gente, eu não quero mudar o candomblé. Eu só acho que é legal a gente falar a verdade. Sabe? Igual assim, que a gente pode falar, né, depois. Tipo, a origem de Exu, a palavra Exu, o porquê Exu, catiço, Exu, Orixá. Então tem toda essa ligação, mas para depois, sabe? Dizer que Tiriri não é uma divindade, é um estado de espírito, né? Tiriri é feliz. Exu, Tiriri, Onan. Exu, Olonã, Onan, a única coisa que muda é o L. Exu, Tiriri, Onan. Exu, Tiriri, Onan. Exu, Tiriri, Onan. Exu, feliz na estrada. Tiriri é feliz, alegre, contente, sorridente. Então, aí alguém ouviu Exu Tiriri e achou... Luna. Luna. Aí já criou o Exu Tiriri Catiço. Foi. Aí, Exu Marabô. Aí já criaram o Exu Marabô. Mas não se preocuparam com a tradução da palavra. Mas apesar dos pesares, que assim, bonitinho. existe os Exus Orixás, né? Com seus nomes, seus caminhos, né? Mas tem alguns Exus catiços, sim, Marabô. Então, sabe o que eu... Mas tem tudo uma história dentro disso, né? Pra gente não sair fora da contradição, da situação. Sabe o legal disso? É porque você... eu gosto de falar bem do culto tradicional. E você fala bastante do candomblé. Então, dá um equilíbrio nas nossas conversas. Né? Então, quando nós formos falar de Exu, é legal a gente falar de Exu, Exu Catiço. E como aconteceu também a questão do... Não quero tumultuar muito esse vídeo. Gente, obrigado. Né? Amo candomblé.
Gosto do Lubagé porque é uma festa que tem muita comida boa. É uma festa maravilhosa. É uma Nossa, festa os acarajé, Eu meu. como tudo. Eu só coloco lá mesmo, é os ossinhos do frango. Tem frango no... Só os ossinhos do frango e se o milho estiver muito duro. Né? Mas se é tudo muito bem cozidinho, amor, eu mando pra dentro. Verdade. Aí sigo a ritualística, né? Porque se eu pegar comigo e colocar lá, aí vão falar, nossa, pessoa velha de santo não fez o ato. Eu passo também, boto lá e pego mais um. Porque a outra folha já vai ser toda sua. Eu fui numa casa onde falasse, coloca os nomes de quem você não gosta. Gente, palhaçada. Mas enfim. Nossa senhora, que é isso? Mas enfim. Ó, feitiço! Que feitiço, gente? A comida feitiço não, desperdício. Né? Poderia alimentar tanta gente que tá passando fome. Aí o povo não faz isso. Não faça isso. Sabe que tem muita gente que não toca o Lubagé e às vezes preferem ajudar pessoas que necessitam. Aí eu acho correto. Aí eu acho Faz a reza do Baluaê, bonitinha, faz lá da família G, todo mundo... Tem reza da família G? né? Todo mundo tem. Gente, Qual que é a reza da família G? Sei lá, reza pra todo mundo ali. Tá bonitinho, rezou. Depois que eles rezaram, aí vai distribuir lá as comidas pra todo mundo, que eu acho bem bacana isso também. Não que tem reza da família G, não tem reza da família G, gente, não tem. Pensei que tinha que falar. Não, porque quando vai rezar, eles reza pra todo mundo, né? Tipo, o Bessem, o Xumaré, o Baluaê, Nanã, e reza uma reza pra cada um ali. Legal. Muito bom, então é isso. Não, gente, é meu irmão, então posso. Então é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo gostoso com meu irmão de santo. É uma pessoa que eu gosto muito. E vou procurar gravar mais vídeos com você, porque é legal assim. Essa bagunça Essa nossa bagunça. Finaliza com uma reza. Então. Adorar. Pode começar, irmãozinho. A reza aí. Ingena agonigena irewakalo ingena omoluare benigena akalo ingena Chapata Junsum Ingena Akalo Ingena Haraye Yatoto Para Jebelebele Coro. Toto é silêncio, gente. Não fiquem gritando no ouvido do Baluaê, não. Ou de Assunção. Vocês gritam silêncio. Outra contradição, né? Outra, total. Toto! Toto, louve com amor. Mas você tá falando silêncio? É silêncio, não é aquele berreiro, não é aquele salseiro. Baixa a mão do barro. Beijo a todos.